Olá, meus queridos alunos, bom dia! Tudo bem, gente? Estou de volta, professora Michele Carvalho. Vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Encerrando aí, daqui a pouco estamos encerrando o trimestre, né? Então a gente precisa dar continuidade. Vamos falar sobre formação de palavras. Nós já iniciamos na aula passada, né? Os tipos de derivação. Nós vamos rever aqui e vamos começar a correção da sua folha de exercícios da semana. Tá ok? Então, prepara a sua folha, prepara o seu material para a gente poder, então, dar continuidade a essa matéria, tá? Vamos lá? Deixa eu passar aqui. É o seguinte, olha só, processos de formação de palavras, tá vendo? Então, aqui ao lado eu coloquei, ó, como é que se dá o processo de formação de palavras, gente? A formação de palavras, ela pode acontecer por meio de uma composição, né? Você tem a composição de palavras, ou seja, já existem palavras que você pode uni-las, ou você pode acrescentar a essas palavras novas partes. Então, você vai ter a justaposição e a aglutinação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Agora a gente vai focar na formação de palavras a partir da derivação, dessa aqui, ó. Tá vendo? Como se dá a derivação? A derivação se dá a partir de palavras que já existem, né? As primitivas. Elas podem ser prefixal, tá vendo? Sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 formas de derivação, tá? Então, presta atenção que a gente vai falar novamente nessa matéria e vamos, então, iniciar a correção dos exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui o nosso slide. Ó, eu vou sair para não atrapalhar aí a sua visualização, ok? Se for necessário, depois eu volto. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo. A derivação, ela consiste na formação de novas palavras. Isso a gente já sabe. Legal. Como se dá essa formação? A partir de uma palavra primeira, né? Primitiva. Essa palavra primitiva, ela vai dar origem às derivadas por meio dos afixos, tá? A gente vai ver isso. Os afixos podem ser os prefixos, os sufixos. Então, olha só. A derivação manifesta-se das seguintes maneiras. Derivação prefixal, ou você pode também chamar por prefixação, tá? Tal modalidade é o resultado do acréscimo, ou seja, você acrescenta, você coloca, você insere um prefixo à palavra primitiva. E aí o resultado implica na alteração de sentido, lógico. Vamos ver aqui os exemplos, olha só. Leal. Você tem essa primeira palavra, leal. A partir dela, você pode acrescentar um afixo na frente aqui, ó, do leal, tá vendo? E aí você forma uma nova palavra, por isso que muda o sentido. Então, agora você tem o quê? Desleal, tá? Você tem agora aí desleal, tá certo? O des é o quê? É o prefixo, tá? Vamos ver outro exemplo. A palavra por. Se você colocar aqui um prefixo, ó, diz, esse diz agora junto do por forma o quê? Dispor, tá? Aqui, derivação sufixal. Então, nós temos o acréscimo também, só que de sufixos, porque agora ele vem depois, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, terraço, terra. Aí você termina lá, ó, aço, né? Felizmente, você inclui o mente, que é um sufixo. Amável, você incluiu, ó, o véu aqui no final, né? De casa, casinha, tá vendo? Inha. Então, você acrescenta aí sufixos, tá? Para formar essas novas palavras. Pedraria, ó, de pedra. Você tem esse finalzinho aqui, ó, que é um acréscimo, tá vendo? Bom, na derivação prefixal e sufixal, consiste em quê, gente? Na formação de uma nova palavra a partir do acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo ao radical. Vamos ver os exemplos.
Nessas aqui, você vai reparar que elas precisaram acontecer simultaneamente. Por exemplo, a palavra igual, que é a primeira. A partir dela, a gente pode formar desigual ou igualdade, né? Se eu formo só desigual, eu estou fazendo aí uma derivação o quê? Prefixal. Se eu formo só igualdade, eu estou formando uma derivação sufixal. Agora, se eu formo desigualdade, então eu tenho des, que é pré, eu tenho dade, que é sufixo, aqui é prefixo, aqui é sufixo, e eu tenho aqui uma derivação eu tenho aqui uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá? Repara uma coisa, se eu tirar o sufixo, vai ficar o quê? Desigual, né? Então, existe essa palavra. Se eu tirar o des, vai ficar o quê? Igualdade. Então, também existe. Então, na verdade, a gente acrescentou aí prefixos e sufixos para dar um novo sentido, uma nova ideia, uma nova palavra. Mesma coisa acontece com as outras. Observa aqui, ó, no leal, desleal ou lealdade. Mas acrescentando as duas, a gente forma um novo sentido, deslealdade, tá? Observa de baixo aqui, ó. Feliz, infeliz ou felizmente. Acrescentando tanto o prefixo como o sufixo, você tem um novo sentido aí, né? Infelizmente, tá? Então, a derivação prefixal e sufixal, você já sabe que é o acréscimo tanto do prefixo como do sufixo simultaneamente a essa primeira palavra, a palavra primitiva, tá certo? Ok, agora preste atenção aqui na parasintética. Ela é parecida com a de cima, com a prefixal e sufixal, só que você tem que prestar atenção numa coisa. Ela obrigatoriamente só forma uma nova palavra se você incluir o prefixo e o sufixo. Se você tirar um dos dois, vai ficar sem sentido. Vamos ver isso aqui no exemplo. Olha só o que ele diz. Consiste também no acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical, de modo a fazer com que a palavra não exista apenas com um ou com o outro. Representa um processo que dá origem principalmente a verbos, obtidos a partir de substantivos e adjetivos. Vamos ver os exemplos que a gente tem aqui. Vamos lá. Por exemplo, a partir da palavra bênção, olha o que foi formado aqui. Abençoar. Então, viu o que ele falou? Formou um verbo, né? Abençoar. Você tem aqui um prefixo, a, e você tem o sufixo no final da palavra, tá? Abençoar. Olha a outra, manhã. A partir da palavra manhã, você formou um outro verbo, ó. Amanhecer. Ok? Então, você tem o a como um prefixo e o ser aqui no finalzinho como sufixo. A partir da palavra rico, né? A gente tem aí, ó, enriquecer. O em no prefixo e o ser no sufixo. Se você tirar uma das duas, vamos tentar aqui, ó. Você vai ver que não existe a outra palavra, diferente da de cima. Na derivação prefixal e sufixal, se você tirar qualquer das partes aqui, ela continua tendo sentido. Ó, desleal. Não precisei do dade. Ou, tiro des, lealdade, também existe. Agora, tenta tirar uma das duas aqui da parasintética. Você vai ver que essa palavra não existe. Por exemplo, Henrique. Henrique não é enriquecer. Nem estou me referindo a nome de ninguém aqui. Entendeu? Por exemplo, amanhecer. Amanhã. Se eu tiro o ser. Amanhã. Existe amanhã? Não. Se eu tiro a. Amanhecer. Não, porque é amanhecer. Mesma coisa aqui. Então, você vê que na derivação parasintética é obrigatório para a formação de uma nova palavra o acréscimo tanto do prefixo como do sufixo, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Derivação regressiva. Olha aqui. Consiste na retirada da parte final de uma palavra primitiva, obtendo-se assim uma palavra derivada. Representa um processo de resultado na formação de substantivos a partir de verbos que indicam sempre uma ação, ora denominados de deverbais, tá? Então, vamos perceber aqui, tal materialização, ela dá-se
mediante a troca da terminação verbal formada pela vogal temática mais a desinência de infinitivo, ó. Então, você tem essa formação, ar, né? Vamos ver os exemplos. Por exemplo, verbo alcançar. Aí você tem aqui, ó, alcance. Verbo ajudar, ajuda. O verbo, lembra, é regressiva. Então, ela perde aí o seu R, né? Combater, combate. Abalar, abala ou abalo. Entendeu? É o que ele diz aqui, ó. Resulta, né? O resultado dessa nova formação acaba formando o quê? Substantivos. Tá? Por exemplo, combater é verbo. Quando eu digo o combate, essa palavra agora é um substantivo. Entendeu? Então, existe uma alteração, uma mudança quando a gente realiza a derivação regressiva. Tá, gente? Perceba isso. Ó, alcançar. Alcançar é o quê? É verbo. Pensa aí. Termina com AR, né? Pertencente à primeira conjugação aí. Sua forma nominal, infinitivo. E aí, quando você realiza a derivação regressiva, o que acontece? Ele perde essa finalização e agora vira o alcance. O alcance. Então, agora ele se torna um substantivo, que era verbo, agora passa a ser como um substantivo, tá? Ó, ajudar, como eu já falei. Agora vira o quê? A ajuda. Entendeu? A ajuda foi necessária. Então, o que é uma ação, agora passa a ser o quê? Substantivo, tá? Percebeu, gente? Então, vamos lá. E na derivação imprópria? Bom, pelo nome, a gente querendo ou não, a gente acaba pensando e identifica, né? O que seria essa derivação imprópria? Vamos lá, vamos entender isso aqui. A derivação imprópria, ela acaba sendo aquela palavra que ela pertence a uma classe gramatical e aí você acaba usando ela numa outra posição que vai comprometer a sua classificação. Então, vou explicar. Olha só, vamos ler primeiro o que está escrito aqui. Ocorre quando uma palavra, sem sofrer nenhum acréscimo, tanto de prefixo quanto de sufixo, ou seja, ela não vai receber nem prefixo nem sufixo, mas o que vai alterar é justamente a sua mudança gramatical, tá? Olha ali, muda de classe gramatical, tendo em vista o contexto em que se encontra inserida, tá? Então, por exemplo, aí no primeiro exemplo se utilizou da palavra jantar. Vamos pensar. Se eu digo, ó, eu vou jantar, é um verbo, né? Eu jantei, eu janto, nós jantaremos, é verbo jantar. Agora, se eu digo, o jantar estava uma delícia. Repare, eu estou agora me referindo a algo. Que algo é esse? O jantar. Então, ele deixa de ser um verbo e passa a ser o quê? Um substantivo, tá? Então, observa aqui. O jantar está servido. Aqui a palavra sublinhada aí, né, em destaque, se classifica como substantivo. Ó, o jantar está servido. Agora, olha embaixo. Todos estão se preparando para jantar. Já nesse contexto, ele agora é o quê? É um verbo, porque é algo que vai acontecer. É uma ação que alguém vai realizar. Entendeu? Outro exemplo aí embaixo. O andar da moça. Sabe quando alguém observa uma pessoa andando, aí começa a falar, aí ela tem um andar bonito, né, elegante e tal. Então, só que a gente sabe que andar, né, é o quê? Uma ação, é algo que alguém realiza. Então, olha como muda a classificação dependendo do contexto, de como você emprega aquela palavra. Percebeu? Nesse caso aí, deixou de ser verbo para ser o quê? Substantivo, tá? Então, gente, a leitura, por isso que a gente sempre fala, né? A leitura ela é muito importante, uma leitura feita com atenção, pensando naquilo que você lê, analisando as palavras, os seus sentidos, as suas classificações, tá? Para você perceber o sentido dela ali naquele texto. Aí eu trouxe aqui o primeiro exercício, né, que está aí na sua folha, tá? Eu vou ler e vou explicar. Ele é um exercício contextualizado,
né? Precisa da leitura, viu o que eu tô falando? E de atenção, tá? Não se apega agora à resposta, não. Quero que você preste atenção para que você entenda, né? Porque é preciso entender, tá? Então, olha só. Você tem aí o texto. O nome do texto é Bicho Gramático. Tá vendo? E aí, pelo título, né? A gente já começa... Que título é esse, né? Bicho Gramático. Vamos lá. Aí ele começa falando o seguinte. Vicente Mateus... Ó, tem uma data aqui, né? Um ano aqui, né? Vicente Mateus foi um dos personagens mais controversos do futebol brasileiro. Leia com calma, né? Leia obedecendo a pontuação, pensando naquilo que você acabou de ler, tá? Então vamos lá. Ele esteve, né? Ou ele não aparece, mas a gente entende aqui, está subentendido que se refere ao Vicente Mateus, ó. Esteve à frente do Paulista Corinthians em várias ocasiões, entre 1959 e 1990. Voluntarioso e falastrão, o uso que fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros. Uma vez, querendo deixar bem claro que o craque do Timão não seria vendido ou emprestado para outro clube, afirmou que o Sócrates é invendável e imprestável. Olha isso, gente, o que ele afirmou? Que Sócrates era invendável e imprestável. Então, observa aí essas palavras, nessas novas palavras formadas por ele, tá? E a gente já vai falar sobre elas. Em outro momento, exaltando a versatilidade dos atletas, criou uma pérola da linguística e da zoologia. Vamos entender por que ele criou essa pérola? Quando ele diz assim, jogador tem que ser completo como o pato. O pato, né? O animalzinho, o bicho que ele está referindo aqui. E aí ele diz assim, ó, que é um bicho aquático e gramático. Ele brincou aí com as palavras, né, gente? Com muita sabedoria, inclusive. Vamos aqui, olha só. Olha o significado de cada palavra. Vamos lá. O que quer dizer invendável? Se você for aí no seu dicionário pesquisar, vamos ver o que a gente encontra? Olha só. O que é algo invendável? Que não se pode vender ou que não se vende com facilidade. Ou seja, isso é invendável. Não consigo vender. Ou ninguém se interessa, não consigo vender com facilidade porque ninguém se interessa, né? Ou porque é muito caro, enfim. Tem lá seus motivos. Ou é invendável porque é algo que não tem preço, não se vende, tá? Agora observa a outra palavra. O que é ser imprestável? Ele lembra que ele falou lá que o jogador, né? Ele era o quê? Invendável e imprestável. E aí você vai buscar o significado dessas palavras. O que significa imprestável? Que não tem serventia, que é inútil. Olha só, será que ele quis dizer que esse jogador realmente é alguém que é inútil, que não tem serventia? Será que ele utilizou essa palavra da forma correta? Vamos entender isso aí. E aquático, gente, o que significa aquático? Lógico que você sabe, né? O que vive na água, né? Beleza. E o gramático? Acredito que você também saiba. Gramático é que ou o que apresenta melhor rendimento nas corridas em pista de grama. Diz-se de cavalo, tá? Então, olha aí. A partir, né, desses significados, vamos entender ali o que o exercício está pedindo. Observe o seguinte, ó. Descreva, ele pede para você descrever o processo de formação das palavras. Que palavras? Justamente as palavras que ele utilizou para se referir lá ao jogador. Invendável e imprestável. Então ele quer que você diga como é que ele formou essas palavras, tá? Invendável e imprestável. E pede para você justificar a afirmação segundo o qual o uso que Vicente Mateus fazia da língua portuguesa. E que afirmação é essa? É justamente a que está aí sublinhada, ó, entre aspas, ó. Nem sempre era aquele reconhecido pelos livros, tá?
Quando ele diz aí, ó, ele diz aqui, né? Sócrates é invendável e imprestável. Em outro momento, exaltando a versatilidade dos atletas, ele criou uma pérola da linguística e da zoologia. O jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático. Aqui em cima ele diz, ó, nem sempre era aquele reconhecido pelos livros, ou seja, voluntarioso e falastrão, o uso que fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros. Ele está se referindo a quem? Ao Vicente Mateus, né? Que foi um dos personagens mais controversos do futebol brasileiro, tá? Ele é que faz esses comentários aí. Então vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui bem fixo para você ter a oportunidade de parar, ler, pensar e depois sim você confere, né, a sua resposta e faz aí a sua resposta de acordo. Então vamos lá. As duas palavras elas foram formadas por derivação prefixal e sufixal. Vamos ver? Lembra que a prefixal e a sufixal é quando acrescenta simultaneamente o prefixo e o sufixo, correto? Tá? Lembrou? Então vamos lá. Invendável. Ele colocou, você tem o radical vende, né? Até o V-A-N-D, até o D, tá vendo? Invendável. Que vem de que palavra primitiva, gente? Vamos pensar. Vender, né? E aí, a partir, olha só, do vende, ele colocou aqui um in na frente, tá? Um prefixo. E o ável aqui no final, né? Que é o sufixo. Então, tornou esse invendável. E o imprestável? Mesma coisa. O in na frente, aqui com M, porque antes de P e B se usa M, né? Você já sabe disso. E no final, o vel também, ó, vel, né? Beleza. Então, ele usou a formação de derivação prefixal e sufixal simultaneamente, ok? Ele acrescentou aí o sufixo ável ao radical dos verbos vender e prestar, tá? Formando os adjetivos vendável e imprestável, ok? Entendeu? E ele colocou também um prefixo de negação, o in, gente. Toda vez que você usa o in, ele significa uma negação, tá? Imprestável, aquele que não presta, que não serve para nada, né? Invendável, aquele que não serve para ser vendido, que não dá para ser vendido. Por isso ele colocou o in, ok? De repente ele tá falando isso porque o jogador ele é muito bom, ele é tão bom que olha só, não vai ser vendido, entendeu? Nem vou emprestar ele para ninguém. É nesse sentido que ele tá querendo dizer. Por isso que eu disse que ele brincou com as palavras, entendeu? Então aí ele cria, ó, invendável e imprestável. Então isso é o quê? Quando eu falo para vocês, vamos ler com atenção e entender o contexto, é isso. É você extrair de uma leitura mais profunda, de você levar o seu pensamento a desenvolver essa reflexão, que você entenda, que você compreenda o que o autor quis ali a partir daquela escrita, daquela informação, tá? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para continuar, porque não acabou não, né? Lembra que, ó, ele pede para justificar a afirmação segundo a qual o uso que Vicente Mateus fazia da língua portuguesa. Então ele quer que você também tente justificar, né? Por que será que ele utilizou as palavras desse jeito? Entendeu? Então vamos ver a resposta aqui. Vamos lá. Ao criar o vocábulo imprestável, pensa aí comigo. Eu até já, sem querer lá, né, explicando, eu já falei. Se você estava ligadinho aí, prestando atenção, você vai conseguir entender. Olha só. Ao criar o vocábulo imprestável, Vicente Mateus quis dizer que Sócrates era um jogador muito importante e não poderia ser emprestado a nenhum clube. Por isso que ele se utiliza imprestável. Não no sentido de, pô, o cara não presta para nada, é um inútil, como realmente é o significado desta palavra, entendeu? Então ele se utilizou de uma palavra fora do seu significado real, tá? Então por isso que ele diz que Sócrates era um jogador muito importante, né? Ele reconhecia esse jogador como sendo um jogador muito importante e por ser muito importante ele não poderia ser emprestado a nenhum clube, tá? Aí ele acabou dizendo que ele era um jogador que não prestava, olha só, utilizando a palavra imprestável, né, querendo dizer que era inútil, mas na verdade quem leu com atenção entendeu, peraí, não é isso que ele está querendo dizer, tá?
Portanto, gente, a afirmação ela se justifica nessa contradição aí que o Vicente acabou criando ao classificar o amigo dessa forma. Mas, na verdade, né, quando a pessoa lê com a devida atenção, ela acaba entendendo, peraí, não é isso que ele está querendo dizer, não é que o jogador, né, seja inútil, não é isso, pelo contrário, tanto é que ele não empresta, que ele não vende, que ele não dá, que ele não deixa o cara ir, tá? Muito bem. Na questão 2, então aqui ficou tranquilo, né? Deu para entender. Beleza. Na questão 2, explique por que o texto destaca que Vicente Mateus criou uma pérola da linguística e da zoologia. Olha só. Porque ele valoriza a característica de se mover. No caso, quando ele diz, né, que parece um pato, olha aqui. Ele acaba valorizando a característica de se mover tanto na água quanto no solo. Ele acaba comparando o jogador, né, o colega, a um animal, entendeu? E a pérola linguística, quando ele usa lá o gramático, né, para adjetivar o bom desempenho na grama. Olha isso, gente. E como nós sabemos, essa palavra representa o quê? O profissional que lida com a gramática, tá? Deu para entender? Pegou aí? Anotou tudinho? É por isso que a gente precisa ler com atenção, né? É por isso que a gente precisa pensar naquilo que a gente está lendo e aí sim utilizar os conceitos que a gente já tem, tá? Então, gente, vamos continuar corrigindo essas atividades aí da sua folha numa próxima videoaula, tá bom? Fica com Deus e a gente volta aí a se falar, tá? Tchau, tchau.